Jai Shila Gurudev, Jai Shila Prabhupada, Patita Pavana Ki Jai, Rupanuga Guru Varga Ki Jai. Então vamos começar com Mangala Charan. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamala Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Swadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Om Jnana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Iti Namine Shri Krishna Nilakatane Sudaksham Audarya Madhurya Gunascha Yuktam Varam Varinyam Purusham Mahantam Narayanam Tvam Shirasanamami Chidandinam Bhakta Shiromani Cha Shri Krishna Padabja Jithaikharidi Chaitanya Lilam Vitasara Saram Narayanam Tvam Satatam Prapade Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Iti Namine Ati Mantya Charitaya Swashitanam Chapaline Jivaduke Sadarthaya Shinama Prema Daine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shiva Shabana Videvi Daitaya Kripabdhaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhuryo Jala Premadhya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Virodha Pasidhanta Dvanta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshad Vairagya Murtaye Vipralambhara Sambhodhe Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gauravir Bhava Bhumestvam Nidesta Sajana Priyaham Vaishnava Sarvabhama Shri Jagannatayate Namaha Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratrishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Jayatam Surato Pangor Mama Manda Mate Gati Matsavasa Padam Bhoja Radha Madana Mohana Divya Vrindaranya Kalpadrumadha Shrimat Ratnagara Simhasanastha Shri Shri Radha Shila Govinda Deva Prestali Bir Sevyamana Smarami
Shriman Rasa Rasarambhi Vanshivata Tatasita Karsham Venu Sanai Gopir Gopinata Shriyastanaham Om Vrindai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasa Krishna Bhakti Pradidevi Satyavata Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Só um minutinho que eu vou pegar cartas. Então vamos cantar, como sempre, em primeiro lugar, para o nosso querido Guru Maharaj, Guru Pada Padma. A gente vai cantar hoje uma canção que a gente costuma cantar em uníssono, que é a versão bengali do Shri Guru Astakam de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, e a versão bengali é de Srila Bhakti Viveka Bharati Goswami Maharaj. Então, acho que quase em todos nos livros de canção ela vem logo depois da versão em sânscrito do Shri Guru Astakam. Davanala Sama Samsara Dahane Dagda Jiva Kula Udara Karane Karuna Varida Kripa Varidane Gunu Sindhu Guru Charana Kamala Nitya Gita Vaja Shri Hari Kirtani Johena Magana Mahamata Mane Romancha Kampashu Hoya Gaura Premi Vandise Guru Charana Kamala Sadarata Jini Vigraha Sevani Shingaraji Yaro Manjira Marjane Korenani Yukta Yanugata Jane Vandise Guru Charana Kamala Chavachusha Leya Jaya Rasa Moya Prasadana Krishna Rachi Swadu Hoya Bhaktaya Swadana Nijati Taroya Vandise Guru Charana Kamala Shiradha Madhava Namarupa Gune Yananta Madhurya Lilaya Swadane Abdachita Jini Anapatikshane Vandise Guru Charana Kamala Rajajuva Gandha Rati Samvadhane Yukti Kori Sakhe Jane Vrindavane Ati Dakshata Priyatama Gane Vandise Guru Charana Kamala Sarva Shastra Goya Shri Hari Swarupa Bhaktagana Bhave Seyanurupa Kintu Jini Prabhu Priyatama Rupa Vandise Guru Charana Kamala Janhara Prashade
Krishna Kripa Paya Pranaya Prasade Anyagati Nai Transit Tisandira Kirtira Stavadhyane Bhai Andise Guru Sarana Kama Guru Deva Shaka Yati Jatna Kori Brahma Muhulte Pore Ucha Kori Vindavana Natham Sakchachi Hari Seva Payase Vastu Siddhi Koni Andise Guru Sarana Kamala Andise Guru Sarana Kamala Andise Guru Sarana Kamala Andise Guru Sarana Kamala Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Shila Guru Deva Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Patita Pavana Shila Gurudev Ki Jai Patita Pavana Shila Prabhupada Ki Jai. Então, agora vamos cantar Shirupa Nugatya Mahatmya. Essa canção é uma canção muito linda, como todas as canções compostas pelos Vaishnavas, e ela é especialmente linda porque ela é composta pelo maior de todos os Vaishnavas, que se chama Srila Narottam Das Thakur. Então ele fala assim: dos lábios de lótus dos sadhus eu ouvi eu ouvi os sábios dos seus lábios de lótus dizerem a todos que pela misericórdia de Shri Rupa pode-se alcançar os pés de lótus de Shri Yugala Kishora. Ai de mim, Sanatana Prabhu, ó companheiros eternos de Goranga, somente quando vocês me derem sua misericórdia, somente então Shri Rupa me dará a sua misericórdia, e aí então todos os desejos do meu coração serão satisfeitos. Shri Rupa Goswami, ó Shri Rupa Goswami, tudo que eu quero é sua misericórdia. Aquele que aceita os seus pés de lótus como seu refúgio, ele é Mahashaya, uma grande personalidade. Quando será que o meu santo mestre Lokanatha Goswami, que é o mestre do mundo inteiro, quando será que ele vai me levar com ele e me oferecer aos pés de lótus de Shri Rupa Manjari? Quando chegará o dia em que as tão queridas Narma Sakis, as Sakis, as Gopis de Srimati Radhika, me darão instruções diretas a Narottam, aceitando como sua seguidora íntima, Anugat. Então essa é a canção de Srila Narottam Das Thakur, em que ele glorifica os Rupanugas, os seguidores de Shri Rupa Goswami Pad. Suniyati Sadhu Mukhe, Suniyati Sadhu Mukhe, Bole Sarvajana. Suniyati Sadhu Mukhe, Bole Sarvajana. Shri Rupa Kripaya Mile Yugala Charana. Shri Rupa Kripaya Mile Yugala Charana. Maha Prabhu Sanatana Gora Parivara. Maha Prabhu Sanatana Gora Parivara. Sabbe Mini Vancha Purna
Kuro Hoyamara Sabe Mimi Vancha Puna Kuro Hoyamara Shirupera Kripa Jana Nama Pratihoya Shirupera Kripa Jana Nama Pratihoya Sepada Yashaya Jara Se Mahashaya Sepada Yashaya Jara Se Mahashaya Kabulo Kanata Kabe Sangelo Yajabe Kabulo Kanata Kabe Sangelo Yajabe Shirupera Pada Padme More Samartibe Shirupera Pada Padme More Samartibe Enoki Hoibe Moram Narmasaki Gane Enoki Hoibe Moram Narmasaki Gane Anugata Narutame Puribe Shasane Anugata Narutame Puribe Shasane Shuniyache Sadhu Mukhe Bole Savajana Shuniyache Sadhu Mukhe Bole Savajana Shirupa Kripaya Mile Yugala Charana Shirupa Kripaya Mile Yugala Charana Jaya Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Jaya. Agora vamos cantar Paramakaruna. Shri Gora Nityananda Doya Paramakaruna de Lochan Das Thakur. Paramakaruna Ahodoi Jana Nithai Gora Chandra Paramakaruna Ahodoi Jana Nithai Gora Chandra Sabaya Vatara Sarashiramani Sabaya Vatara Sarashiramani Kevalayananda Kanda Kevalayananda Kanda Bajo Bajo Bhai Chaitanya Nitai Sudhida Vishwasa Kori Bajo Bajo Bhai Chaitanya Nitai Sudhida Vishwasa Kori Vishayacharya Sirase Majya Vishayacharya Sirase Majya Mukhe Bolo Hari Hari Mukhe Bolo Hari Hari Dekho Yore Bhai Tribhuvane Dai Emona Doya Gata
দেখো রে ভাই ত্রিভুবনের নাই এমন দয়াল দাতা পশু পাখি ঝুরে পাশানা বিদারে পশু পাখি ঝুরে পাশানা বিদারে শুনি যারা গুণ গাথা শুনি যারা গুণ গাথা সংসারে মাঝিয়া রহিলি পদিয়া সে পদে নহিল আশা সংসারে মাঝিয়া রহিলি পদিয়া সে পদে নহিল আশা আপনা কারমা ভুঞ্জয়ে সামানা আপনা কারমা ভুঞ্জয়ে সামানা কোয়ে লোচনা দাসা কোয়ে লোচনা দাসা পরমা করুণা পাহু দুই জানা নিতাই গৌরচন্দ্র পরমা করুণা পাহু দুই জানা নিতাই গৌরচন্দ্র সবয়াবতারা সরশিরোমণি সবয়াবতারা সবশিরোমণি কেবলায়ানন্দ কান্দ কেবলায়ানন্দ কান্দ পরমা করুণা পাহু দুই জানা নিতাই গৌরচন্দ্র পরমা করুণা পাহু দুই জানা নিতাই গৌরচন্দ্র জয় সচ্চিদানন্দন জয় গৌর হরি সচ্চিদানন্দন জয় গৌর হরি জয় সচ্চিদানন্দন জয় গৌর হরি সচ্চিদানন্দন জয় গৌর হরি নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল जय गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जय। तो cantar Krishna Deva Bhavantam Vande, esperando que eu consiga cantar direitinho. Oh Krishna Deva Bhavantam Vande, Krishna Deva Bhavantam Vande, Krishna Deva Bhavantam Vande, Krishna Deva Bhavantam Vande, Manasa Madhukaram Arpaya Nijapada Pankaja Makarande. Manasa Madhukaram Arpaya Nijapada Pankaja Makarande. Krishna Deva Bhavantam Vande, Krishna Deva Bhavantam Vande. Yadapi samadhishu vijirati pashati natavana kagamariti. Yadapi samadhishu vijirati pashati natavana kagamariti. Idamichami nishamatavachuta tadapi kripadhuta viti.
idam ichami nishamya tavachuta tadapi kripa bhuta vici Krishna deva bhavantam vande Krishna deva bhavantam vande Bhaktirodam chantiyadyapi madhava Natvai mamati lamati Bhaktirodam chantiyadyapi madhava Natvai mamati lamati Parameshwarata tadapi tavadhika Durgata gata navidhati Parameshwarata tadapi tavadhika Durgata gata navidhati Krishna deva bhavantam vande Krishna deva bhavantam vande Ayamavigolataya sanatana Kalita bhuttara sabhatam Ayamavigolataya sanatana Kalita bhuttara sabhatam Nivasatu nityam ihamittanindini Vindam madhuri masaram Nivasatu nityam iham mittanindini Vindam madhuri masaram Krishna deva bhavantam vande Krishna deva bhavantam vande Krishna deva bhavantam vande Krishna deva bhavantam vande Manasa madhukaram arpaya nijapada pankaja makarande Manasa madhukaram arpaya nijapada pankaja makarande Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Satchidananda Jaya Gaura Hari Satchidananda Jaya Gaura Hari Jaya Satchidananda Jaya Gaura Hari Satchidananda Jaya Gaura Hari Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaur Premanandi Shila Gurudev Pachita Pavana Ki Jai Shila Prabhupada Pachita Pavana Ki Jai Gurave Gaurachandraya Radhikaya Kadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaktya Vihina Yaparada Lakshai Shiptas Chakamaji Parangamani Kripa Maitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charana Ravindam 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 Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhura Smitasyam Vadami Radham Karuna Bharardam Tato Mamanyasti Gatir Nakapi Jai Shri Radhe Shyam. Então, em primeiro lugar, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências Radhe Radhe. Então, em primeiro lugar, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosos Dandavat Pranamas aos pés de lótus dos meus Gurudevas, Vitalila Pravistam Vishnupad, Paramahansa Parivadikacharya Stotarasatra Shishimad, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e Om Vishnupad Paramahansa Parivadikacharya Stotarasatra Shishimad, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shri Gurudev, que já também todo o Rupa Gunu Varga, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis presentes, e como Sripad Bhanu Maharaj sempre fala muito fofinhamente, a todos os respeitáveis convidados. Então, terça-feira é o dia de Marte, né? Segundo a astrologia védica e segundo a astrologia ocidental também. E nesse dia de Marte é o dia em que a gente estuda Shimana Shiksha, a belíssima literatura Gaudiya Vaishnava transcendental de Srila Raghunath Das Goswami. E nós estamos conhecendo um pouquinho do significado do primeiro shloka, né? É um texto sagrado composto por 11 shlokas, e como nós já vimos, Srila Raghunath Das Goswami, ele é orientado diretamente por Srila Swarupa Damodara Goswami a pedido de Mahaprabhu, e por isso ele se chama Swarupera Ragu. E toda a misericórdia de Mahaprabhu vem até ele, chega ao coração dele pelo meio transparente chamado Shri Swarupa Damodara Goswami. Como Srila Prabhupada gosta de dizer sempre, o mestre espiritual é o meio transparente entre Krishna e o seu discípulo. Ele é meio porque sem ele não existe a possibilidade do acesso a Krishna, e ele é transparente porque ele não tem o menor interesse em tirar alguma coisa do discípulo, muito pelo contrário, tudo que ele quer fazer é se doar para o discípulo. E nesse humor de doação plena, né,
do qual Srila Gurudeva fala tanto no seu novo livro, que vai sair em português agora, chamado Harmonia. Ele fala assim, que essa é a característica maior de um Vaishnava, um Gaudiya Vaishnava. Ele está, o tempo todo, ele está pensando em como ele faz para doar toda a sua energia, as suas palavras, os seus esforços, para ajudar alguma diva a alcançar Krishna Prema. Então, Srila Gurudeva também fala uma coisa muito interessante, que uma característica do Vaishnava é que ele... como é que ele fala? Ele nunca se lembra daqueles que lhe fazem mal, e ele nunca se esquece daqueles que lhe fazem bem. Acompanham? Ele nunca se lembra daqueles que lhe fazem mal e nunca se esquece daqueles que lhe fazem bem. Então, Srila Gurudeva fala essa afirmação muito sublime quando ele está contando a história de Ambarish Maharaj, que a princípio é atingido, vamos dizer assim, não que ele seja atingido, mas a princípio há uma tentativa de ataque por parte de Durvasa Muni, que está com raiva dele e tira assim do seu cabelo uma mecha e transforma, pelos seus poderes místicos, transforma aquela mecha numa demônia ígnea chamada Kritya, né? E essa demônia vai na direção de Ambarish Maharaj, mas imediatamente Sudarshana Chakra aparece em cena e extermina aquela demônia. E depois Sudarshana Chakra Jil começa a perseguir Durvasa Muni, né? Então, neste contexto, Srila Gurudeva explica que o Vaishnava, a exemplo desse Shuddha Bhakta, Shri Ambarish Maharaj, ele nunca se lembra do mal que lhe fazem, ou do mal que alguém lhe faz, e nunca se esquece do bem que alguém lhe faz. Então, e na verdade ele sempre vê qualquer situação, ele vê como um estímulo para ele avançar espiritualmente. Mesmo no caso de Ambarish Maharaj, ele se sentindo culpado, Ambarish Maharaj se sentindo culpado pela situação que se criou, porque Durvasa Muni ficou 1 ano fugindo da Sudarshana Chakra, ele ficou 1 ano em jejum, esperando que aquele Muni voltasse até o palácio e depois ele pudesse compartilhar, tomar prachada junto com o Muni, em solidariedade à situação do Muni. Então, isto é o que a gente chama de Vaishnava, né? E Srila Raghunatha Dasa Goswami, da mesma maneira, é o maior dos Vaishnavas, né? E aqui no primeiro shloka ele está falando Guru Goste Gostala Ishu Sujane Bhusuragani Swamantri Shri Namni Braja Nava Yuva Dwanda Sharani Sadadambham Hitwakuru Ratim Apurvam Atitara Maye Swantar Bratas Chaturbir Abhyache Drita Padaha. Então ele está se dirigindo com muita humildade à sua própria mente, na tentativa de persuadir a sua própria mente, para que a sua mente se torne vamos dizer assim, se torne solidária, ou que se torne favorável ao seu processo, ou ao processo de bhakti dele, né? E aí ele fala: minha querida mente, minha mente tola, me agarrando a seus pés, humildemente oro a você com doces palavras. Por favor, deixe de lado todo o orgulho e rapidamente desenvolva rati sublime e incessante por Shri Gurudeva, Shri Brajadham, os residentes de Braj, os Vaishnavas, os Brahmanas, seus Diksha Mantras, os santos nomes do Senhor Supremo e o refúgio de Kshora Kshori, Shri Shri Radha Krishna, o casal divino eternamente jovem,
de Braj. Então nós temos lido os comentários de Srila Bhaktivinoda Thakur e do nosso querido Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj a respeito destes que Raghunath Dasa Goswami considera os verdadeiros objetos de Rati, né? Os verdadeiros objetos de amor que nós devemos dedicar, ou que nós devemos cultivar, né? Se a gente quer caminhar a passos largos no nosso processo individual de consciência de Krishna, então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa conquistar a favorabilidade da nossa mente, né? O que aconteceu aqui? Só um minuto. Só o Prema Bhakti que fez uma intervenção cirúrgica, né? Tá na área aí. Tá na área. Radhe Radhe Pranams. Então, assim, primeira coisa é que a gente aprenda de alguma forma, na verdade a gente aprenda com o Mahaprabhu, com Krishna na Bhagavad Gita, com Gurudeva, que a gente aprenda a fazer com que a nossa própria mente seja favorável ao processo de sadhana bhakti, seja favorável a bhakta jivana, que é a nossa vida espiritual. Porque a nossa mente, há milhares e milhares e milhares de vidas, ela tem... O que ela tem feito? A nossa mente tem... Radhe Radhe. A nossa mente tem nos mantido atados em Jada Jivana, né? Na vida, neste mundo material, na vida, no ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Então, primeiro, conquistar a favorabilidade da mente em relação a Bhakti, né? E uma das estratégias dessa conquista, Raghunath Das Goswami está apresentando aqui. Você precisa focar a sua mente e usar a sua mente como veículo da afeição que se encontra no seu coração para essas personalidades mencionadas aqui. Primeiro Gurudeva, depois Vrindavana, né? Você se lembra se a gente leu o comentário de Srila Bhaktivinoda Thakur sobre Vrindavana? Não lembro, Zabuja. Não, né? Você não lembra. Então eu vou ler de novo. Então, assim, mas antes de eu ler de novo, eu queria só citar algo que nós vimos quando estávamos estudando o Archana Deepika, em que os nossos Gurudevas Srila Bhaktivedanta Vamana Maharaj e Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj explicam que a nossa mente, na verdade, no próprio Manashiksha, Srila Gurudeva fala que a nossa mente é tanto o ambiente a partir do qual a gente pode avançar no caminho espiritual, como também o ambiente a partir do qual a gente pode afundar no oceano do mundo material. Você deve se lembrar disso, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde está. Aqui, ó, Gurudeva fala: é apenas por intermédio da mente que a diva condicionada se torna favorável ou desfavorável a Bhakti. É apenas usando, né, a própria mente. Porque diva é superior, não é? Krishna fala no Bhagavad Gita que superior aos sentidos, aos 5 sentidos, é a mente. Superior à mente é a inteligência. Superior à inteligência é o ahankara, é o falso ego. E superior ao falso ego, ahankara, diva. Né? Então, se a gente está sempre alimentando
a nossa mente com este tipo de informação sobre a nossa superioridade em relação a ela, a nossa superioridade energética em relação a ela, então ela eventualmente ela se torna favorável, porque ela quer ter alguma coisa para fazer, não é? É a função dela. Ela tem aquela função, como se explica, como a gente aprende no Shastra, ela tem algumas funções. Duas delas são aceitar e rejeitar objetos para satisfação dos sentidos. Né? Então, assim, se nós aprendemos com os Vaishnavas que estão verdadeiramente no caminho espiritual a usar a mente para aceitar objetos favoráveis ao desenvolvimento de Bhakti, como esses objetos, no caso aqui, esses sujeitos, né, mencionados no Shloka 1 de Raghunath Das Goswami, então a nossa vida espiritual, o nosso sadhana, ele começa a ficar muito interessante. Né? Eu já comentei em outras ocasiões, porque é algo que me encanta de certa forma, né? Refletir sobre esse assunto, né? Que se você em vez de deixar com que a sua mente mantenha você naquele condicionamento do qual você já conseguiu liberdade por conta de ter sido iniciado, né? Não sei se vocês acompanham esse raciocínio. Então, você quando recebe, especialmente se vocês que estão assistindo têm Diksha, a iniciação Diksha recebida de um Sadguru, de um Mahabhagavat Vaishnava, de um Vaishnava puro, essa iniciação, ela é garantidamente a sua liberação, a sua salvação do ciclo de nascimentos e mortes. Né? Então, se você mantém isso presente na sua consciência, aí o que você faz? Você fica procurando todas as oportunidades para ocupar tudo que representa a sua existência aqui e agora a serviço de Gurudeva, de Radha Krishna, de Gauranga Mahaprabhu, dos Vaishnavas, a serviço de Mahaprasada, né? Então é nesta situação em que você consegue estabelecer esse compromisso, você consegue convencer a mente de estabelecer esse compromisso com Sadhana Bhakti. É nesta circunstância que a vida espiritual se torna muito interessante, né? Porque Krishna está falando Man Mana Bhava Mad Bhakto, né? Eu também estou me lembrando que o Gurudeva fala assim: você tem certos elementos do seu conjunto existencial, como a mão, por exemplo, né? A mão não pode pensar em Krishna, mas a mão pode limpar o altar, a mão pode ser usada para cozinhar para Krishna, a mão pode ser usada para pegar uma vassoura e varrer o templo, ou varrer a sua própria casinha, nesta consciência de que a sua casinha é uma expansão do templo do seu coração, né? E assim por diante. Mas aí o que você vai fazer para ocupar a mente? Você vai fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está tentando focar a nossa atenção em assuntos que sejam favoráveis para que nós, enquanto diva, agora que temos que já recebemos a misericórdia de Gurudeva através da iniciação, que nós nos demos conta que nós estamos no processo de convalescença. Sabe o que é convalescença? Sabe, Pundarikaksha? Não sei não, Prabhu. Convalescença. É convalescença ou convalescência? Acho que é convalescença. Assim, quando, por exemplo, você pega uma doença, você contrai uma doença, aí você vai passar por várias fases. A fase da contração da doença, que você está saindo de um estado de boa saúde para um estado de saúde débil. Aí você, por algum período, dependendo da gravidade da doença, você fica enfraquecido, muitas vezes você perde o apetite, você perde peso, e depois você faz a medicação, né?
Você faz dieta, faz medicação, e aí o vírus que estava atacando o seu corpo vai aos pouquinhos morrendo, sendo absorvido pelo organismo, né, sendo excretado do organismo, e você vai convalescência. Convalescência, tá? Então, obrigado, gratidão. Aí você, com isso, você vai readquirindo força. Então, quando você começa a readquirir força, você está na fase de convalescência. Você realmente não está mais doente, mas você mantém a impressão de que está doente. Então, esta é a situação daquele que recebeu Diksha, né? Antes, ele ou ela estavam sob o domínio dos 3 modos da natureza material e, como se diz, afetados pelas 3 fases do tempo, passado, presente e futuro, especialmente passado e futuro, né? E confuso em relação à sua identidade, em relação aos porquês da vida e tudo mais, né? Então, antes, esta pessoa que agora é devoto ou devota, estava numa situação doentia, porque ela estava pensando que ela era o que ela não é. Mas aí, de repente, ela encontra este médico fabuloso, né? Este médico que tem o remédio para todas as doenças. Ele só usa um remédio, mas com aquele único remédio ele consegue curar todas as doenças. Inclusive, Srila Rupa Goswami explica que se você começa a cantar Hare Krishna, se você passa a cantar Hare Krishna na fase de Namabhas, saindo de Nama parada, se você para de cometer ofensa ao santo nome e canta Namabhas, só o fato de você estar cantando a sombra, né, de Nama Prabhu, sem cometer ofensas, e nesta fase já pode tirar você, já pode aliviar o seu corpo de doenças materiais, né? Então, assim, este médico transcendental, que é Gurudeva, ele dá o mesmo remédio para todos nós e a mesma receita para todos nós. Qual é o remédio? Pundarikakshaji? Harinam. Harinam. E qual é a dieta? Dieta é sadhusanga. Não, a dieta é Mahaprasada. Sadhusanga é a dieta e o remédio estão dentro de Sadhusanga, né? Sadhusanga, na verdade, é um reflexo da misericórdia de Gurudeva, é Guru Kripa, né? É Guru Kripa, que a princípio, quem é Gurudeva? Gurudeva é Paramatma no seu coração, que observa os seus questionamentos, a sua busca, a sua confusão, a sua sincera intenção de sair de uma situação que você nem mesmo sabe qual é, mas a intenção, o desejo, né? Então esse mesmo Paramatma se manifesta como Gurudeva, Diksha Guru, Shiksha Guru, né? E quando ele se manifesta como Gurudeva, ele começa a fazer essa operação no nosso coração, né? E à medida que essa operação vai sendo feita, o que vai acontecer exatamente é o que Raghunath Das Goswami está descrevendo. Raghunath Das Goswami está descrevendo justamente isso. Ele está descrevendo justamente isso, né? Ele está descrevendo elementos importantes deste tratamento que Gurudeva está passando para ele, né? Ele é Nityasiddha Parikara de Gauranga Mahaprabhu, Radha Krishna, com certeza. Mas ele, nessa lila dele, na forma humana, ele... Só um minuto.
ele, na forma humana, ele está representando o papel do sadhaka perfeito, né? Ele está mostrando para a gente como que a gente pode se tornar sadhana siddha. Sadhana siddha, como a gente pode alcançar a perfeição de sadhana. E por isso, ele e o nosso Gurudeva, que estão eternamente juntos, não é? Eles estão eternamente juntos. Ele está dizendo aqui, porque assim, as palavras de lótus do nosso Gurudeva são as palavras de lótus de Srila Raghunath Das Goswami, né? Akhanda Guru Tattva, não é? O Guru é um princípio indiviso. Se ele é um Guru perfeito, as palavras dele são exatamente as palavras de Krishna, que emanam da boca de lótus de diferentes manifestações dele mesmo. Srila Raghunath Das Goswami, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né? Porque se você parar para pensar, você vai entender que Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ele está vivendo a Lila de Gauranga Mahaprabhu na mesma intensidade, na mesma dimensão de transcendência. Em tudo, ele está vivendo da mesma maneira a Lila de Mahaprabhu, como companheiro interno e eterno de Mahaprabhu, que Srila Raghunath Das Goswami, que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, né? Mas ele, assim, com a sua humildade, ele às vezes assim, para uma alma condicionada como eu, a gente não consegue perceber isso. Da mesma forma que quando Raghunath Das Goswami estava no planeta, como Rupa Goswami estava no planeta, até Mahaprabhu quando estava no planeta, quantas pessoas deixaram de perceber? Ele passando na frente das pessoas, e as pessoas não conseguiam perceber, né? Então, assim, como Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Há dois tipos de diva: as divas falíveis e as divas infalíveis, né? Então, assim, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, né? Esses grandes Vaishnavas eternos, guardiões de Bhakti, né? Eles estão explicando coisas assim que são da índole da alma condicionada, se vocês param para pensar. Que eles estão falando aqui que esta diva condicionada, ela só vai conquistar favorabilidade para o seu processo de bhajana se ela conquistar a sua própria mente, não? Então isso é algo muito importante. E assim, agora como a gente não se lembra, se alguém se lembra, por favor, me avisa, mas a gente está lendo sobre cada elemento desse shloka número 1, a gente está lendo o que Srila Bhaktivinoda Thakur está falando, né? Então, Srila Bhaktivinoda Thakur fala assim: a palavra gosta, neste contexto, se refere a Shri Brajadhama, ou, em outras palavras, a todos os lugares dentro de Brajamandala onde a Nitya Lila de Shri Yugala acontece. Aqui, inclusive, ele coloca no plural, Nitya Lila, porque ele está falando das ilimitadas manifestações da Nitya Lila, né? Brahmara, como é que é? Brahmara Vimohana, né? Aquele passatempo que Gurudeva explica em detalhes fantásticos de quando Brahmaji vai a Vrindavana e rouba os vaqueirinhos e os bezerrinhos por um ano, né? Então, Nitya Lila, Damodara Lila, né? Tantos passatempos super doces, né? Como no livro O Ladrão de Manteiga. Esse livro assim, todos os livros de Srila Gurudeva são maravilhosos, mas O Ladrão de Manteiga, se você quer conhecer o coração completamente Braja de Srila Gurudeva, você precisa ler esse livro, O Ladrão de Manteiga.
Porque Gurudeva revela tantos segredos importantes sobre como a gente pode servir a Lila de Radha Krishna, a Lila de Makana Chora, Krishna, o ladrão de manteiga, que você fica assim completamente apaixonado, né? Acho que o pessoal está tendo um probleminha técnico aqui, peraí. Enfim, acho que houve uma queda momentânea. Aí Srila Bhaktivinoda Thakur continua falando aqui. Ele diz, né, que a palavra gosta refere-se a Brajadama, em outras palavras, a todos os lugares dentro do círculo de Braja, o Braja Mandala, né, é um círculo sagrado, onde a Nitya Lila de Shri Yugala é realizada. Esses lugares dentro de Braja Mandala, entre eles temos Shri Gokula, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Radhe. Então, entre eles temos Shri Gokula, Shri Vrindavan, Shri Nandagan, Shri Barshana, Shri Javat, Shri Govardhan, Shri Shyamakunda, Shri Radhakunda e todos os outros lugares deste mesmo Kilati, Keshigat, Vanshivat, né? Imlithala, tantos lugares lindos que aqueles de vocês que já tiveram a oportunidade de ter o darshan de Vrindavan, da Brajamandala Parikrama, esses lugares poderão subir ou descer da sua mente para o seu coração e explodir assim no seu coração de bem-aventurança, né? Só a lembrança destes lugares pode promover a bem-aventurança no seu coração. Enfim, e aí ele continua falando assim em Srila Bhaktivinoda Thakur: qual é o significado profundo por trás disto, de se ter amor por morar em Brajadam, né? Porque Raghunath Das Goswami está falando sobre você ter amor sublime e profundo e incessante pelo Dhamma sagrado. Então ele está querendo saber assim, e a pergunta dele é: qual é o significado profundo desta solicitação que Raghunath Das Goswami faz à sua própria mente? Então ele diz assim: esta dúvida pode surgir entre os bhaktas, né? Como é que eu vou expressar meu amor por um lugar sagrado, né? Aí ele responde aqui: a conclusão dos Shastras é que devemos nos ocupar em Bhagavad Bhajan. Ele continua expressando a dúvida, perdão. A conclusão dos Shastras é que devemos praticar Bhagavad Bhajan, né? A ocupação suprema, né? A ocupação suprema da Diva, né? Com aquele verso: Savai Punsam Paro Dharmo Yato Bhakti Radokshaje Ahaituki Apratihata Yayatma Suprasidati. Então é Sutta Goswami falando com os sábios em Namisharanya e dizendo: Savai Punsam Paro Dharmo, que a ocupação suprema para Dharma é Yato Bhaktir Adhoksaje, é praticarmos devoção pura aos pés de lótus de Adhoksaja, que é o nome de Krishna, que significa que ele não pode ser visto por esses olhos materiais, né? Então ele está falando assim: a conclusão dos Shastras é que devemos nos ocupar em Bhagavad Bhajan. Uma vez que isto pode ser feito em qualquer lugar, que necessidade há de se morar apenas em Braja, né? Porque Raghunath Das Goswami está falando para a gente desenvolver apego incessante, rati, e sublime a Braja. Aí o que ele responde? Devemos abandonar semelhantes dúvidas e pontos de vista antagonistas e manter apego especial a Braj. Se não pudermos viver em Braj fisicamente, então deveremos viver ali mentalmente e praticar bhajan com grande amor.
Então, Srila Bhaktivinoda Thakur deu uma resposta um tanto ou quanto Radhe Radhe. Ele deu uma resposta um tanto ou quanto hermética, não? Porque ele, em vez de apresentar um argumento lógico, vamos dizer assim, não é? Eu vou ler de novo para vocês a resposta dele. Ele disse simplesmente, primeiro a dúvida que ele levanta, né? Se a gente pode praticar Bhagavad Bhajana em qualquer lugar, qual seria a necessidade de vivermos apenas, exclusivamente em Braj? Aí ele responde assim, que devemos abandonar essas dúvidas e esses pontos de vista antagonistas e manter apego especial a Braj. Se não pudermos viver em Braj fisicamente, então devemos viver lá mentalmente e praticar bhajan com muito amor. Então ele só está deixando claro que esse tipo de dúvida que surge na nossa mente, Radhe Radhe, Radhe Radhe, esse tipo de dúvida que surge na nossa mente tem a ver com o fato de que nós estamos vendo uma diferença entre o Dhamma e o Dhammabhasi, né? Porque Krishna é Dhammabhasi, Krishna é Brijabhasi, né? Mahaprabhu é Navadvipasi e Krishna é Vrindavana Dhammabhasi. Ele é um morador de Vrindavana. E se você começa a cavar na sua memória, o que você se lembra sobre Braj em relação a Krishna? Vamos lá, o que vocês se lembram em relação sobre Braj em relação a Krishna? Vamos estabelecer o paralelo entre Braj e Krishna para a gente poder entender um pouco mais da importância transcendental de Vrindavan Dham. Alguma coisa, Pundarikaksha? Algum devoto? Prema Bhakti Prabhu? Por enquanto ninguém fala nada. E você, gostaria de falar alguma coisa? Posso tentar. Oi? Posso tentar. Então tente, vamos lá. Tentar é Bhakti, Gurudeva fala isso, que tentar é Bhakti. A Chandra fala, Mataji falou que Krishna nunca sai. Usa o microfone, Bruno. Alô? Ele está usando o microfone. Tá dando eco. Mas deve estar lá no Haka. Mas enfim, a Chandrakala Mataji disse que Krishna nunca sai de Vrindavana. Que Braj é o Alô? Haribo. Tô ouvindo. Pode falar. Então, Chandrakala Mataji está dizendo que Vrindavana é um, né? Que Krishna nunca sai de lá, é o de Radha e de Krishna eternamente. Tá, então a Chandrakala já apresentou um argumento importante, porque o próprio Krishna diz, e também dizem a respeito de Krishna, todos os grandes santos dizem que Krishna nunca sai de Vrindavana, né? Então, primeira coisa, o que mais que vocês gostariam de contribuir para a gente entender melhor essa posição transcendental de Vrindavana, a ponto da gente ser aconselhado a devotar nosso amor a Braja da mesma forma que a gente devota a Krishna, a Radha Krishna. Quem mais quer dar alguma contribuição? Deixa eu ver aqui. Alguém está falando aqui no Jugi Jugi. A galera do Jugi Jugi está falando, mas eu não estou conseguindo ver. Não consegui ver o Jugi Jugi. Mas enfim. Alguém mais? Pundarikaksha Prabhu. Que eu lembro assim de Vrindavana de cara que Krishna sai, né, para levar as vaquinhas para pastar, né? E que quando ele vai, ele tá passando assim, né, para as vacas, todas as golpes, todos os
os animais, todo mundo em Vrindavan para olhar ele passar, né? Uhum. Que quando ele vai embora, o Mãe Yashoda e Nanda Baba ficam muito aflitos, né? Assim, antes dele ir embora, eles pedem para ele prometer que vai voltar logo à tarde. Eles estão esse humor constante de Mamata com Krishna. Uhum. Uhum. É isso que eu lembro, assim. Uma das coisas que eu lembro. Uhum. Alguém mais se lembra alguma coisa sobre as glórias de Vrindavan? A tia Mataji falou que lá é vida simples. Nunca do Araka. Uhum. Vida simples, com certeza. Simplicidade é Vaishnavismo, né? Tem aquele versinho. Charalata hi Vaishnavata. Simplicidade é Vaishnavismo. Às vezes a gente pensa assim, Vaishnavismo é simplicidade, mas na verdade não. O significado real de simplicidade é Vaishnavismo. Porque a gente está praticando esse processo de Bhakti, a gente está apurando a consciência, estudando, servindo aos Vaishnavas, tomando prachada, fazendo seva, prestando seva, a Thakuraji, a Gurudeva, né? E está fazendo tudo isso para, quando a gente chegar à fase de sadhana siddha, a perfeição do nosso sadhana, Bhava Bhakti, a gente poder estar nesse lugar onde, assim, esse é um lugar completamente bucólico, rural, né? Todas as descrições de Vrindavan, né, que você vê, a atividade essencial, praticamente a gente pode dizer que a atividade exclusiva de Braj é a agricultura, o cuidado das vacas, né, cuidar das vacas, plantar alimentos para os habitantes e para alimentar as vaquinhas, né? Também há brahmanas, claro, mas assim, todos giram em torno dessa Gopagana, né? Dessa comunidade de vaqueiros, de pastores, né? Então assim, é um ambiente tipo mais simples impossível, né? Então assim, o nosso bhajan, quando a gente canta o santo nome, quando a gente canta nossos Diksha mantras, a gente deve vibrar esta simplicidade, né? Porque essa simplicidade, do nosso ponto de vista, uma vez que ela seja conquistada, ela é a certeza que a gente conseguiu alcançar a verdadeira vairagya, né? Conseguiu deixar de lado tudo. Vairagya verdadeira é você conseguir deixar de lado todos esses elementos que são, como se diz, interpolações, né? Que são adendos doentios à nossa existência, né? São adendos doentios, né? E quanto mais a gente vai se libertando de tudo isso, quanto mais a gente vai simplificando a nossa vida pessoal, o nosso cotidiano, simplificando a maneira como a gente se relaciona com os irmãos e irmãs espirituais, né? Quanto mais a gente vai simplificando, mais a gente se aproxima da realidade de Braj, né? Não é à toa que Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada e Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj também, nos Estados Unidos, ele incentivou um projeto que é um projeto desta natureza, né? Em Badger, né? Lá eles têm muitas atividades, claro que eles também fazem outras atividades que não a atividade agrícola, mas eles levam uma vida muito simples, que eles aprenderam com Srila Gurudeva. E Prabhupada também, quando ele estava falando sobre comunidade rural, ele estava falando de um modelo para os devotos, do ponto de vista social, seguirem, de maneira a se libertarem da grande doença social que existia no século XX e continua existindo e continua ficando cada vez pior no século XXI, né? Então, se você pensa do ponto de vista social, até assim, já que nós estamos falando sobre Mana Shiksha, do ponto de vista mental,
Se você vive devoto ou não devoto numa cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, você está sujeito a contrair um monte de doenças, de patologias mentais, pelo simples fato dos lugares serem muito, como se diz, abarrotados de gente, né? Então a mente das pessoas reunidas nessas cidades enormes, ela não tem como se expandir, né? Ela não tem como repousar, ela não tem como é que eu vou dizer para vocês, propiciar, vamos dizer assim, favorecer o processo do pensamento propriamente dito. Não sei se vocês acompanham o que eu estou dizendo aqui. Você acompanha o que eu estou falando, Pondai Kaksha? Porque se você mora, por exemplo, se você mora num lugar, como até o Gurudeva, nesse livro Harmonia, ele fala sobre isso também, né? Ele fala de dois irmãos, Shanka e Likhet. Eles eram dois irmãos super amorosos e eram dois brahmacharis. E eles escreveram, cada um deles escreveu 2 smritis, né? Então eles são escritores védicos, transcendentais. E como eles sempre foram brahmacharis, eles, quando saíram do Gurukula, da escola do mestre espiritual, aos 25 anos de idade, eles escolheram a vida da renúncia, do celibato, e eles viviam assim, da maneira mais simples, cada um no seu bhajana kutira, no seu bhajan kutira, né? Então o Gurudeva, quando ele está descrevendo esse momento que eles começam a viver nesse lugar, né, nesse kutira, nessa cabaninha simples, que eles próprios construíram, ele fala assim, que eles estavam vivendo num lugar rodeado por bosques e flores, as mais aromáticas, chamele, ele sempre fala o nome dessas flores bem fofinhas que existem em Vrindavana, né? Então assim, aí Gurudeva fala assim, que eles viviam nesse ambiente de pureza, que é um ambiente no modo da bondade, que favorecia imensamente o bhajana deles, né? Então são elementos importantes para o nosso raciocínio, né? Se a gente tem alguma situação na nossa vida em que a nossa mente esteja perturbada, e se nós somos praticantes de sadhana bhakti, de duas uma, ou a gente não está praticando o processo como deve ser, a primeira, ou a gente não está praticando o processo como deve ser, a segunda. Mas a segunda você pode colocar um outro elemento, né? O outro elemento é, a gente além de não estar praticando o processo como deve ser, a gente está vivendo, morando, compartilhando, convivendo em situações desfavoráveis para a nossa bhakti. Então são coisas que a gente tem que considerar, né? Espera aí que caiu uma... Isso também é bhakti. Essas considerações fazem parte de bhakti, do caminho de bhakti. Eu digo que é bhakti porque se você tem essas considerações em relação à sua saúde mental, ao seu bem-estar, à sua saúde física, fisiológica, se você faz essas considerações, então você está cuidando do ingrediente, você está cuidando do aparelho, do corpinho, que pode te ajudar a alcançar a sadhana siddha, não é? Então assim, só voltar, acho que eu viajei um pouco agora, mas voltando um pouco a essa coisa de Braja, né? Os acharyas, eles não estão falando de você morar numa certa posição geográfica do planeta. Não é só isso. Porque se você vai para aquela região onde Vrindavana se manifesta, mas você não está praticando sadhana bhakti, se você não está fazendo aquilo com o apoio, com a favorabilidade da sua própria mente, você vai estar morando em Vrindavana e vai ser um não sadhaka
como muitos outros podem ser. E você não vai estar aproveitando nada. Na verdade, você vai estar piorando a situação, porque você vai estar em Vrindavana ofendendo o Dhamma sagrado. Né? Então, assim, com certeza, Vrindavana é um espaço sagrado que existe eternamente naquela região onde Krishna aparece juntamente com Vrindavana no planeta Terra, e claro que existe eternamente em Goloka Vrindavana, no mundo espiritual. Mas também é importante a gente considerar que Vrindavana não está limitada a essas questões de tempo e espaço, e por isso a gente, à medida que a gente vai praticando Sadhana Bhakti, tá com soluço hoje o seu escrito. Tá caindo aqui pra mim. Tá caindo, Fortaleza é assim mesmo. Tem umas quedas, né? Todo mundo cai, menos os devotos. A internet, os devotos ficam firmes, mas tudo mais cai. Às vezes falta luz também, né? Verdade, os devotos ficam firmes, né? Então, assim, essas são as considerações, né? Porque ele está dizendo, assim, como o Rupa Goswami fala, todos os Vaishnavas falam, se você não pode viver em Vrindavana fisicamente, você deve viver lá mentalmente. Então, isso é uma, como se diz, é uma prerrogativa, é um privilégio, né? Você é discípulo, seguidor de um Brijabasi, no sentido real da palavra. Você pode dizer, mas meu Gurudeva nasceu em Bihar, que não está na área de Vrindavana, né? Mas quando você analisa a Lila de Mahaprabhu, né? Quantos daqueles seguidores diretos, companheiros eternos de Mahaprabhu, nasceram em outras regiões do que se chama, ou que se chamava, ou se chama, como vocês quiserem, Índia? Né? Mas Srila Gurudeva explica que eles podem ter nascido em outras regiões, podem ter nascido na Bengala, em Shantipur, Ekachakra, onde mais? Podem ter nascido em Jagat Puri, né? Podem ter nascido em Bihar, mas eles são os verdadeiros Brijabasis. Então é justamente este tipo de percepção sutil da existência que Gurudeva está convidando a que nós tenhamos, né? Percepção sutil da existência, assim, toda vez que você puder, ao longo da sua vida, ao longo das suas práticas, você puder se lembrar, olha, eu sou Diva, sou parte de Krishna, sou parte de você, Krishna, né? Eu tenho um relacionamento com você. Gurudeva, ele estimula todos nós, seus discípulos, seguidores, a ter esse tipo de diálogo com ele, com Krishna, com Srimati Radhika, com Mahaprabhu. Aí, se você perguntar, mas eu tenho um relacionamento já conquistado com Krishna, eu posso responder por mim que não. Mas eu tenho o direito que me foi dado pelo meu Gurudeva, no momento da iniciação, de cultivar esse relacionamento no meu coração, na minha mente, na minha cabeça. Né? Como tem na década de 70, ou na década de 60 ainda, tinha não me lembro o nome do músico, mas também não vale a pena lembrar. Ele fala assim, cabeça, irmão, o que você tem nessa cabeça? A música era basicamente só isso e mais um pouquinho. Mas assim, o forte da canção era isso. Cabeça, irmão, o que você tem nessa cabeça? E assim, você pode aplicar essa pergunta ao seu irmão espiritual e à sua irmã espiritual, né? Como o Gurudeva fala o tempo todo, assim, você encontra um Vaishnava, uma Vaishnavi, você encontra um irmão espiritual, uma irmã espiritual, ele fala assim, que está fora de cogitação você perguntar como é que você está. Né? Porque se você pergunta para mim, e aí Mahakala, como é que você está? E tá mal, assim, a pressão subiu de novo, perdi peso, tô cansado. Que você aciona, com essa pergunta você aciona
o mundano que existe na minha consciência. Mas se você pergunta para mim, e aí, como é que está seu bhajana? Minha japa está terrível. Não consigo me concentrar na minha japa. Canto japa, mas a minha mente vai para todos os lugares do mundo, menos pro som transcendental do Mahamantra e para os passatempos de Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. Prabhu, então olha só, olha o que Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada fala sobre isso. Aí nós estamos conversando. Aí nós estamos sutilizando a nossa própria realidade individual, né? E não é fácil. Por isso a gente tem que seguir as instruções dos nossos acharyas e seguir e desenvolver amor. Uma das formas de seguir as instruções dos nossos acharyas é desenvolver amor pelos mesmos objetos de amor pelos quais eles desenvolvem amor. Uma frase meio enrolada que eu falei agora, mas assim, o que Srila Raghunath Das Goswami está falando aqui é diretamente inspirado no coração dele pelo próprio Gauranga Mahaprabhu. Então ele está transmitindo para a gente, da forma mais humilde possível, os elementos que giram sem parar na mente transcendental de Mahaprabhu. Mahaprabhu está pensando, Ishvara Puripada, meu Gurudeva. Ele está pensando em Vrindavan. Ele é Vrindavan, né? Ele está pensando nos Brijabhasas, ele está pensando em Shrimati Radhika, está pensando em Lalita Vishaka, Nanda Maharaj, Yashoda Maria. Ele está pensando nos Vaishnavas, ele tem um amor incondicional, infinito pelos Vaishnavas. Ele está pensando nos Brahmanas, ele dá exemplo de como ele pensa nos Brahmanas. Tem aquele passatempo em que ele fala assim, que ele está com dor de cabeça, assim como Krishna, e aí os devotos oferecem vários remédios e fala assim, não, o único remédio para passar essa dor de cabeça é a água que lava os pés de um Vaishnava puro, de um Brahmana Vaishnava. Aí os devotos saem correndo e encontram o primeiro Shuddha Vaishnava que eles encontram, lavam os pezinhos dele e trazem água, e o Mahaprabhu bebe em êxtase, né? Então ele também está pensando nos Brahmanas. E o que falar dos mantras que ele recebe do seu Gurudeva, Diksha Mantras, Maha Mantra. E então, olha só, Kshora Kshori, Shri Radha Krishna, né? Está sempre pensando. Então, assim, é um exercício que está sendo proposto, né, por alguém que a gente pode considerar nosso Shiksha Guru eterno, né? Os 6 Goswamis de Vrindavan são nossos Shiksha Gurus eternos. Estão sempre nos dando instruções. É uma questão sempre, tudo vai depender de se a gente está atento ou não está atento, né? Se a gente não está atento, a gente começa a falar abobrinha, começa a desejar abobrinha e acaba vivendo abobrinha também, né? Aí depois ele fala assim, ele agora vai falar sobre os Brijabhasas. Srila Bhaktivinoda Thakur vai falar que apenas os devotos puros que vivem em Braj com o motivo de servir, ou a motivação de servir a Shri Yugala, o casal divino, são Brajabhasas. Uma declaração categórica de Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Qual é a definição que ele está dando de Brijabhasa? Só aqueles devotos puros, moradores de Braj, que têm a motivação de servir ao casal divino. Eles não aspiram sequer... As definições de vírus foram atualizadas. Essa é a Devidasi, a Vasti Devidasi. Ela sempre gosta de falar o que ela fala durante os nossos estudos. Radhe Radhe. Eles não aspiram sequer a Vaikunta.
Isso para não falar de mukti ou bhukti, de liberação ou prazer dos sentidos. Eles moram em Braj tanto no seu corpo quanto na mente e prestam serviço amoroso a Shri Radha Krishna Yugal. Eles são considerados devotos do mais alto nível, ou assim também chamados Uttama Bhagavats. Sem a misericórdia deles, nós não podemos. Srila Bhaktivinoda Thakur mesmo está falando isso, né? Que sem a misericórdia deles, sendo ele um deles, nós não podemos adentrar Raganuga Bhakti. Sem a misericórdia de um Brijabasi, de verdade. Como é que a gente vai... Que o segredo é que a gente acaba descobrindo um Ragatmika Bhakta, que é o Brijabasi, que tem apego, raga, que tem amor eterno e verdadeiro por Radha Krishna. Né? E aí ele continua dizendo aqui que nós devemos abandonar o orgulho que nos faz pensar assim. Muito importante essa frase agora, que vem do que Srila Raghunath Das Goswami fala no primeiro verso. Ele fala assim: o orgulho esse orgulho que nós temos que nos faz pensar assim: eu sou um devoto virtuoso do Senhor, eu sou plenamente versado em todas as verdades devocionais e não sou inferior aos residentes de Vrindavana de forma alguma. Aí Srila Bhaktivinoda Thakur fala: pelo contrário, devemos devotar imenso amor pelos Brijabasis. Então isso aqui é uma afirmação categórica, e ela é assim, ela estabelece uma divisória, uma linha que divide o grupo daqueles que amam ou que pelo menos desejam amar os Brijabasis do grupo daqueles que pensam, coitados deles, que são como os Brijabasis. Nasceram na mais profunda escuridão da ignorância, encontraram Gurudeva, estão fazendo um esforço terrível para poder cantar 16 voltas, né? E cantar os seus mantras todo dia, e sentir um pouco de entusiasmo por Bhakti, e essas mesmas pessoas podem chegar e dizer e pensar. Pior do que dizer é pensar, né? Porque vão acabar falando, vão acabar demonstrando isso, né? Demonstrar que eles se consideram no mesmo patamar, no mesmo patamar que alguém como o nosso Gurudeva, né? Olha só, que pretensão, né? Então aqui, este é um assunto muito importante, que pede a nossa constante consideração, porque este assunto que Srila Bhaktivinoda Thakur acabou de mencionar, ele tem a ver com uma das muitas armadilhas da nossa experiência condicionada, né? A maior das armadilhas é o orgulho, né? Por isso que Srila Chaitanya Prabhu fala: Trinada pistu nityana tarura pisa rishuna amanina manadena. Amanina. A gente precisa cultivar essa coisa de não ter orgulho. Alguém poderá dizer: mas assim, isso para mim não é natural, porque o meu natural, só uma alma condicionada, eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de ser carioca, de ser isso, de ser aquilo, de ser paulista, de ser gaúcho. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Tenho orgulho do meu time de futebol. Quando meu time de futebol está jogando, eu deixo minha japa de lado, vou assistir o jogo do meu time de futebol. Eu tenho orgulho disso, eu torço. Então estaria sendo falso se eu fizesse de outra maneira. Mas não é o que Srila Gurudeva está falando para a gente.
Não é o que Srila Bhaktivinoda Thakur está falando para a gente. Ele está falando que a gente deve se esforçar para abandonar, deixar de lado esse orgulho. Então, novamente, para a gente poder deixar de lado esse orgulho, a gente deverá, a gente precisará mergulhar no nosso próprio processo de consciência de Krishna com a mente. Porque senão a gente vai estar, como o Sripad Maharaj sempre fala, a gente vai estar vivendo uma história de duplicidade e hipocrisia, né? Porque se a gente às vezes tem a atitude de alguém que está no caminho de Bhakti, e às vezes quando a gente está sozinho, a gente tem a atitude de quem quer desfrutar desse mundo material. Tudo bem, eu sei que tem um grupo grande de devotos e devotas aí. Eu acredito que a maioria de vocês está na faixa dos 15 aos 22 anos, não é? A juventude, né? O que você pode fazer com a sua juventude? Então é complicado a juventude. Você está com toda a energia, todos os hormônios, todo mundo colaborando para você querer ser feliz nesse mundo material. Então, assim, mas é algo para você considerar, porque você mesmo ou você mesma, que agora tem entre 15 e 22 anos, foi você que se refugiou aos pés de lótus de Gurudeva, não foi? Então, assim, é uma questão, onde estava a sua mente, onde estava a sua consciência, a sua inteligência, quando você fez isso, né? Então é uma questão de favorabilizar o seu processo, porque senão é como, só para fechar agora que já passou o tempo, é como aquela velha história do casamento indiano, que havia aquele grupo de pessoas, porque toda vez que uma mocinha e um rapazinho se casam na Índia, isso é assim, motivo de muita alegria para as duas famílias, não tanto para a família dos pais da menina, porque os pais têm que dar o famoso dote, né? Na tradição, mas tudo bem, eles conseguem de alguma forma levantar um Lakshmi e dão o dote, e aí eles estão felizes no dia do casamento, ou nos dias que antecedem o casamento. E aí tem esse grupo enorme de familiares acompanhando o noivo e a noiva. Eles entram num barco e descem o Ganges, não sei quantas horas descendo o Ganges, onde vai ser celebrado o casamento. Mas assim, eles vão fazer essa viagem, já é noite, e aí o barqueiro fala para eles: olha, vocês se acomodem da melhor maneira possível, durmam, descansam bem no balanço da Ganga Mai, nada mais auspicioso, né? Nada mais auspicioso do que vocês descansarem no colo de Ganga Mai e terem sonhos maravilhosos, porque quando vocês chegarem amanhã no local da cerimônia, vocês vão precisar de muita energia, vai ser muita coisa para organizar, e tarará, 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 tarará. Então fiquem à vontade e durmam. E eles fizeram isso, eles acharam que o barqueiro tinha razão. E todos eles dormiram. E o barqueiro passou a noite inteira lá, mexendo no leme, coisa e tal, parará, cantando, pensando em Krishna. Oh, Krishna, quanto tempo mais eu vou ter que trabalhar nesse lugar aqui com o barqueiro? Aí, quando começaram os primeiros raios da manhã a aparecer, os primeiros membros da família que ia para o casamento, né, acordaram e eles olharam para um lado, olharam para o outro, e eles viram que estavam exatamente no mesmo lugar, porque o barqueiro tinha se esquecido de tirar a âncora, ou a cordinha que prende o barco à margem do rio, né? Então é justamente por aí. Se você não tira a cordinha
que prende a sua consciência, prende os seus sentidos, sua inteligência, seu ego, sua mente, aos condicionamentos que já deixaram de existir pela misericórdia de Gurudeva, então, se você não soltar a cordinha fica presa. E a vida espiritual é um verdadeiro martírio, né? Então é isso que Raghunath Das Goswami está tentando compartilhar com a gente, né? É isso que Srila Gurudeva está tentando compartilhar com a gente. Ele fala nesse livro Harmonia, que vocês vão ter em suas mãos em breve, ele fala assim, não brigue, umas 300 vezes no livro, não briguem, irmãos espirituais, não briguem casais, não briguem amigos, não briguem colegas de trabalho, não briguem. Né? Porque toda vez que você brigar com alguém, o que vai acontecer? Krodha. Você vai ficar dominada pela raiva, e aí você não vai poder praticar bhakti. Né? Se você briga com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com sua irmã, com seu marido, com sua esposa, com seu namorado, sua namorada, seu colega de trabalho, com a pessoa que está no carro ao lado enquanto você está indo para o trabalho, você está brigando o tempo todo com todo mundo, como é que você vai ter capacidade de concentração para cantar o santo nome, para pensar em Krishna? E como é que você vai fazer para não brigar? Novamente, você vai praticar os princípios que Mahaprabhu misericordiosamente revela no verso Trinada Pi Sunityana Tarora Pi Sahishnuna Amanina Manandina Kirtanyasa Dhari. Diante de qualquer obstáculo, diante de qualquer agressão, diante de qualquer provocação, seja humilde, seja tolerante, respeite. E não espere respeito para você. Não tenha orgulho. Não tenha nenhum tipo de orgulho. Né? Quem quer que você seja, onde quer que você esteja, quem quer que você seja no caminho de Bhakti também. O Gurudeva está falando isso, ele fala assim, os meus sannyasis, essa instrução de Mahaprabhu, ela vale especialmente para os meus sannyasis. Porque se um sannyasi não está praticando Trinada Pi Sunityana Tarora Pi Sahishnuna Manina Manadana Kirtanyasa Dhari, que exemplo ele vai representar para a sociedade, se ele é o pregador? Que estímulo aqueles que o ouvem vão ter se perceberem que ele está com raiva, né? Que ele está querendo controlar as pessoas? Que ninguém pode controlar ninguém. O pai não pode controlar o filho não pode controlar o pai, o marido não pode controlar a esposa não pode controlar o marido. Isso é ilusão. E são esses esquemas de controle que destroem o seu caminho de Bhakti. E tudo isso começa num só lugar, que se chama mente. Né? Por isso que Srila Bhaktivinoda Prabhupada dizia, ele falava assim, você só fica com a mente perturbada porque você assim o permite. Então, novamente, é um exercício. Você tem que fazer esse exercício. Você precisa fazer esse exercício. Gurudeva está falando que eu preciso... como se diz? Eu preciso praticar isso. Não? Então, assim, acabou o nosso encontro aqui, aí alguém grita com você na sua casa. Aí você se lembra de que Gurudeva está falando e você... Em vez de gritar de volta, você fala, você me desculpa, né? Se você está gritando comigo, deve ser porque eu fiz alguma coisa para perturbar sua mente. Me diga o que é. E a pessoa te diz e você fala, reconheço que eu fiz isso para perturbar sua mente. Me perdoa, eu vou tentar não fazer isso mais. Né? Então esse é o exercício. E você pode até pensar, não, mas essa pessoa está dizendo que eu perturbei a mente dela por isso. Mas nessa vida eu não me lembro de ter feito isso. E daí? Em vidas anteriores com certeza você fez. Senão você não estaria nessa roubada.
não é? Então, consciência de Krishna é seguir pensando, não é só seguir. Porque se você só seguir, qualquer pessoa que se disser devoto, qualquer pessoa que se disser líder espiritual, você vai seguir. A pessoa está fazendo as coisas mais absurdas em nome da consciência de Krishna e você vai seguir só porque ela tem um nome espiritual. Não é bem assim. Você vai seguir e você vai pensar baseado nos ensinamentos do seu Gurudeva, nos ensinamentos do Shastra, do Sadhu. E você tem todos os elementos para identificar, se você pensar. Se você não pensar, você não tem elemento para identificar nada, nem para identificar a sua própria condição de confusão. Né? Então, assim, é um assunto muito profundo. Mas é um assunto que é a maneira pela qual Srila Raghunath Das Goswami está incentivando a gente a entrar no reino de Bhakti. Né? Então, assim, é uma questão de escolha. Você quer entrar no reino de Bhakti? Eu não quero. Talvez você queira. Eu não quero. Né? Mas se eu não quero, o que eu faço? Eu rezo para o meu Gurudeva. Ó, Gurudeva, por favor, me dê sua misericórdia para eu, pelo menos, querer entrar no reino de Bhakti. Porque se for por mim, eu vou ficar nesse mundo material pro resto da minha existência. Se for para contar só com a minha força, eu vou ficar nesse mundo material pro resto da minha existência. Então a gente, vamos fechar agora. Cantando mantra, Mahamantra, né? Manatra, Mahamantra, aquela vibração sonora transcendental que pode direcionar a nossa mente no sentido de Bhakti. Mahamantra, Manatra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Go Premanandi, Shri Radha Raman Bihari Ji Ki, Radha Govinda Ji Ki, Radha Madhava Ji Ki, Radha Shyam Ki Jai. Manchakalpa Tarubhishta, Kripa Sindhu Vacha, Pachitanam Pavanibhyo, Vaishnavibhyo Namo Namaha.